Cultivo de frutas. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Cultivo de frutas. Cientistas modernos com seus odors estão destruindo os frutos que a grande natureza nos deu para a alimentação. Hoje os enxertos de plantas estão na moda. Cientistas norte-americanos com seu ânsia fizeram das frutas um verdadeiro banquete para os olhos. Fica-se espantado ao ver o tamanho das laranjas, limas, uvas, maçãs, etc. Da Califórnia. Um ditado vulgar diz que nem tudo que brilha é ouro. Esse ditado é muito sábio. Essas frutas são produto de enxertos de plantas. Essas frutas com toda sua beleza deslumbrante praticamente não contêm nada que a mãe natureza provê para a existência normal dos seres. Os cientistas modernos estão longe de sequer suspeitar que quando qualquer planta é enxertada, ela não consegue mais captar o tipo especial de ondas vibratórias do cosmos, fundamentais e necessárias para a vida, por isso é lógico que ocorra uma adulteração no fundo vital da fruta. Os sabedores naturalmente não acreditam nessas coisas, nem as conhecem ou desconfiam. Só veem nas frutas as teorias que as substâncias químicas que estudaram no laboratório lhes cravaram na cabeça, etc. Não são capazes de ver o fruto em si, de ver o que Kant chama de a coisa em si. Os veneráveis sábios dos tempos antigos souberam ver a coisa em si, o fruto em si, e conheceram os resultados destes famosos enxertos. Quando uma árvore ou qualquer planta é enxertada, atinge um estado definido pela ciência dos antigos hierofantes arcaicos, com o estranho e exótico nome de abscoisomosa. Nesse estado definido com essa misteriosa palavra arcaica, sabe-se que a planta ou a árvore absorve do ambiente certas substâncias cósmicas que não alimentam e só servem realmente para encobrir a presença subjetiva autorreprodutiva. Quando a árvore está em seu estado original de pureza, é claro que ela atrai do protocosmo as substâncias vitais necessárias para a alimentação dos seres, mas quando seu estado original é adulterado, a árvore já perde essa capacidade fundamental. Os frutos que são filhos do adultério resultam numa bela presença, mas inúteis para a alimentação da espécie humana. O mais nojento de tudo isso, além do adultério vegetal, são as famosas frutas enlatadas hermeticamente fechadas em latas que exalam veneno. Os americanos querem manter todos os alimentos em latas bem fechadas. O resultado do consumo absurdo de alimentos enlatados é a famosa poliomielite. O mais grave é que os gringos estão levando sua poliomielite para todos os países que visitam. Os cientistas modernos supercivilizados acreditam que essa conservação de produtos comestíveis em latas hermeticamente fechadas é coisa de hoje, e infelizmente se enganam. Esses testes já eram feitos em tempos antigos, e foram abandonados por serem considerados inúteis e perigosos para a saúde. No continente asiático existia um país arcaico desconhecido da história. O nome desse país era Maralpleicie. Os habitantes daquele antigo país então competiam com outro país contemporâneo chamado Tikliamish. Os comerciantes de Maralpleicie envolviam conservas de frutas no que era então conhecido como embalagem Sikharenenian. Este tipo de recipiente foi preparado com madreperla finamente moída, gema de ovo de galinha e um rabo obtido do peixe chamado Shoosna sturgeon. Aqueles recipientes pareciam belos frascos de vidro não polido, adornados com formas orientais exóticas de cores maravilhosas e grande beleza. Os velhos sábios compreenderam então, após severa análise, que existem belezas malignas. Os seus estudos científicos permitiram-lhes verificar que os alimentos embalados desta forma se tornavam venenosos para os organismos. Múltiplos testes de laboratório levaram os sábios à conclusão lógica de que alimentos fechados em recipientes hermeticamente fechados tornam-se tóxicos. Os velhos sábios daquele antigo país descobriram, entre muitas outras coisas ruins, que os infelizes consumidores chegavam a perder o que se chama vergonha orgânica. Então os governos agiram com mais sanidade do que aquela com que se ensoberbecem os governos modernos deste tempo sombrio em que vivemos. Então os governos proibiram radicalmente o uso de recipientes herméticos para conter alimentos. Os recipientes destes tempos modernos são piores do que os recipientes da antiguidade. Alimentos enlatados têm trazido doenças graves para a espécie humana.
Os elementos ativos venenosos do estanho e outros metais, contidos em recipientes hermeticamente fechados, claramente não podem escapar, não podem se volatilizar e vir a se combinar com alimentos enlatados, devido ao que se chama parentesco de classe pelo número de vibrações. Estamos na era da eletrônica e do estudo do átomo e por isso devemos aprender a pensar em termos de vibrações e átomos. Quando as famosas conservas de frutas contidas nesses recipientes venenosos penetram em nosso corpo, é claro que o danificam, o deixam doente. Os enxertos vegetais e as famosas conservas de frutas enlatadas estão causando sérios danos à raça humana. E o que dizer das sardinhas enlatadas? Esta pobre raça humana está no caminho da degeneração completa. Os governos devem estudar este grave problema das latas e proibir os enxertos de plantas.